Meu nome é Sérgio Brasil, eu sou hematologista, trabalho aqui na Santa Casa de São Paulo, isso já faz quase 25 anos, sou da Santa Casa de São Paulo, sou filho da Santa Casa e trabalho em outros hospitais, hoje estou no Hospital Santa Paula também. A medicina, na verdade essa é uma resposta muito complicada, muito complexa talvez. O meu pediatra tem escrito na minha ficha que eu queria ser médico e eu não faço a menor ideia porque que eu cismei em fazer medicina. O fato é que ele tinha lá na ficha e com os anos isso foi se consolidando. Eu lembro que o que me encantava, eu li muita história de detetive, de Sherlock Holmes, e eu acho que me encantava muito essa questão de saber exatamente quem era o culpado. No final das contas, o médico é um pouco isso. Haja visto o seriado House, que é absolutamente baseado no Sherlock Holmes. Então, o médico sempre tem que achar um culpado, o culpado que é o causador da doença. Eu acho que isso, de certa forma, era um primeiro sinal de que, de fato, eu queria ser médico. Cheguei a pensar em outros tipos de carreiras, outras coisas a fazer, mas, na verdade, nenhuma delas me encantava muito. Então, eu acabei fazendo medicina mesmo. E hoje estou muito contente. Não penso em ter tido outro tipo de carreira, outro tipo de profissão, não. Na verdade, assim, a minha entrada na faculdade é um pouco diferente, porque a Santa Casa, ela até bem pouco tempo atrás era da FUVEST, o vestibular era da FUVEST. A minha turma foi a primeira turma que entrou na Santa Casa pela FUVEST. Então, de certa forma, é uma turma um tanto quanto histórica, vamos dizer assim. Na verdade, assim, os primeiros anos da faculdade de medicina, ela diz relativamente pouco do que é ser médico. A Santa Casa, apesar disso, tem uma situação um pouco peculiar. A boa parte das faculdades de medicina, elas são faculdades e depois se cria o hospital para atender os alunos da faculdade. Na Santa Casa é o contrário. Na Santa Casa existia o hospital e a faculdade que veio junto ao hospital. Parece um detalhe, mas não é, porque desde o primeiro ano a gente acaba entrando em contato com o hospital. A nossa faculdade ela é dentro do hospital. Então o ambiente hospitalar está ao nosso redor. Então, na verdade, não houve grande drama, nem grande trauma, não. É um pouco mais teórico nos primeiros anos e depois, com o tempo, acaba ficando mais prático, a partir do 4º ano, que a gente acaba vivenciando mais a questão das doenças, de o 5º e o 6º ano, mas não foi traumático. Me lembro quando eu passei no vestibular, o meu pai gritando na escada que eu tinha passado, me lembro o primeiro dia quando eu cheguei subindo ali a rampa ao lado do jardim da entrada, me lembro eu assinando lá e os veteranos me esperando para dar o trote aqui do lado da diretoria, porque a diretoria era aqui ao lado onde há a quimioterapia hoje, mas assim, não houve trauma, são lembranças muito boas. Lembro da primeira chupada, lembro da gente andando ao redor da Santa Casa, gritando eu vou pro câmera, eu vou. Então são lembranças gostosas, são lembranças boas, não houve nada de traumático. Olha, alguns professores eu lembro do Dr. Donato, pessoal da patologia, lembro de alguns. O professor que mais me marcou durante os meus primeiros 6 anos é um professor que não está mais conosco, que era o Dr. Douglas, que dava aula de fisiologia cardíaca. E ele era um professor que hoje a gente não tem mais, que é um professor que dava aula na lousa. E ele fazia com que a fisiologia cardíaca pudesse ou se transmitisse de uma forma tal que parecia a coisa mais simples do mundo. Tanto é que por algum tempo eu pensei em fazer cardiologia inspirado por ele. Então ele me marcou como professor, eu acho que foi talvez um dos melhores professores que eu tive nos meus primeiros 6 anos aqui na faculdade. Com relação a alguma experiência extracurricular, assim, eu tive poucas. Eu confesso que eu tive poucas, eu acabei ficando muito mais focado na parte do estudo, mas me marcou algumas vezes que houve escolha para o centro acadêmico, que eu fiz eventualmente parte de alguma chapa, mas nenhuma participação muito importante, não. Uma outra chopada, teve as intermédias,
mas nada muito marcante. Dentro do contexto, eu acho que o mais me marcou mesmo foi a parte acadêmica, a parte do estudo mesmo. Durante algum tempo eu pensei em fazer cardiologia e eu decidi fazer hematologia quase que no último momento da minha residência de clínica. Na verdade, eu acabei pegando ali 2 pacientes com doenças hematológicas e eu fui estudar. E no momento em que eu fui estudar a hematologia, até então eu nunca tinha entendido exatamente a hematologia. Quando eu estudei hematologia, eu falei, pô, cara, isso é fantástico. Isso é maravilhoso, adorei isso aqui. E tinha um outro dado, a relação médico-paciente entre o médico e o paciente hematológico, ou o paciente oncohematológico, ele é completamente diferente. Porque existe uma relação, ele entrega para você, falar, eu estou com câncer e você que vai me cuidar, você que vai curar. Então se você falar para ele faça A, ele fará A. Se você fizer falar faça B, ele fará B. E é de uma responsabilidade muito grande por outro lado, mas esta relação junto com a doença em si me encantou. A hematologia é uma das únicas especialidades, se não a única, onde você consegue perceber desde o indivíduo como um todo e vai aprofundando no problema até o nível molecular. Hoje a gente consegue ir até nível molecular, no mesmo problema. Eu acho que são raras as especialidades que conseguem fazer isso, que conseguem entender a doença desde a molécula até o indivíduo. E a hematologia consegue fazer isso, e isso me encantou dentro da hematologia. Então eu mudei radicalmente. Eu queria fazer cardiologia no começo, depois eu pensei em fazer cirurgia cardíaca, e finalmente eu quis fazer hematologia por uma decisão quase no final da minha residência de clínica. A tecnologia é algo inexorável. À medida que a gente vai conseguindo técnicas mais sensíveis, mais específicas para fazer determinados diagnósticos, é inexorável que elas acabem substituindo o que era antigo e que era mais grosseiro ou menos sensível e menos específico. Então, falando um pouco da minha área, uma parte para um diagnóstico, por exemplo, onde antes você se baseava na ótica, na microscopia ótica, hoje você tem, e você achava que aquelas células eram de determinada forma, então tinham um determinado nome. Para você aperfeiçoar ou refinar esse diagnóstico, para você confirmar aquilo que você achava que você estava vendo, você usava alguns recursos químicos para fazer. Hoje você não faz isso, você usa os exames de laboratório, imunofenotipagem, se ainda assim houver dúvidas, você tem um recurso genético, se ainda assim houver dúvidas ou não houver sensibilidade suficiente, você tem recursos moleculares. Então a tecnologia, ela chega nessa situação para auxiliar. Existe hoje a questão da telemedicina, né, que a telemedicina ela é uma questão um pouco complexa do ponto de vista de que talvez não seja a própria telemedicina a questão a ser julgada, mas simplesmente o papel que o médico vai exercer no momento em que eu possa substituir alguém que esteja, o médico presencial com o médico à distância, esse é o questionamento. A minha opinião a respeito da telemedicina é que no momento em que você não tem uma pessoa que faça uma história clínica detalhada, que não palpe o seu pulso, que não auscute o seu pulmão, que não pergunte para você das suas viagens e que por trás de todos esses dados consiga fazer inferências e até aí perceber que talvez você tenha este ou aquele problema, isto é a medicina. Se isso não for medicina, talvez a gente passe para um estágio à frente, mas aí já não sei mais se a gente pode chamar isso de medicina. Eu acho que a primeira questão é o indivíduo perguntar o que exatamente é o médico, né? E eu falo isso para os meus residentes hoje. Existem algumas profissões que são finalistas. O que eu quero dizer com finalista? Visa o fim. Então, o administrador de empresa, a finalidade dele é o lucro da empresa. Se ele tiver uma boa intenção, mas não conseguir lucro, não vai adiantar nada, ele é um mau administrador. O médico não. Porque o médico ele não é exatamente a intenção, o médico não funciona, o ponto principal, o ponto final não é salvar a vida do paciente. É claro que se isso ocorrer é excelente. E eu como oncologista e oncohematologista eu tenho que estar preparado para isso. Porque muitas vezes eu não vou conseguir. Mas o que vale é a minha intenção.
Então aí, ao contrário de várias profissões que são finalistas, o médico é uma profissão intencionalista. Ele tem a intenção e ele tem que dar o melhor de si para que aquele objetivo, que talvez seja a cura, seja conseguido. Só que muitas vezes isso não será possível. Porque se fosse assim, como você vai pensar, por exemplo, do indivíduo que trata hipertensão ou diabetes? Ele não vai ser curado, pelo menos não nesse momento. Então, se ele não vai ser curado, ele não é médico, ele não vai ser tratado como... Não, só que ele é médico. O médico vai tentar tratá-lo da melhor forma possível, com a melhor intenção possível. Então, o ser médico, na verdade, é você estar sempre se perguntando, eu estou fazendo o melhor que eu posso? Se a resposta para você mesmo, lá no seu íntimo, for sim, então fique tranquilo. Se a resposta for não, tente fazer o melhor que você pode. Então, o médico é sempre isso, é se perguntar se você está se fazendo melhor, ou se está fazendo o melhor que você pode. O que vale para o médico é a intenção. A Santa Casa, é engraçado que hoje existe, entre aspas, uma biologização de algumas coisas, né? Então hoje se fala, o DNA de tal time é isso, o DNA de tal time é o ataque, o DNA de tal time é defesa. Pois é, isso eu acho que eventualmente isso acontece mesmo, existe uma característica, não sei nas instituições em geral, mas na Santa Casa existe, nas instituições médicas também. A Santa Casa tem um DNA assistencial. Então, por ser um DNA assistencial, ela visa muito a prática. Então, reconhecidamente, mesmo nos lugares onde eu estive, com médicos que eu conversei, falam, você é da Santa Casa, então você deve ser um bom clínico, porque lá a prática é boa. Então, isso reconhecidamente é bom dentro da Santa Casa, mas existe o outro lado. Se eu privilegio algo, eu deixo de privilegiar algo. Então a Santa Casa ainda carece de um cuidado maior do ponto de vista acadêmico, de trabalhos científicos e também de uma autopromoção. Não é pecado hoje você falar, olha como nós somos bons, olha como nós conseguimos chegar a determinado ponto. Acho que a Santa Casa precisa aprender com isso. É claro que hoje existem hospitais e faculdades que fazem isso até exageradamente, mas existe a medida certa para fazer isso. A Santa Casa abandonou um pouco isso, parece que está tentando retornar e retoma isso, acho que um pouco atrás das outras. Então, se você vê algumas faculdades, por exemplo, universidades, o indivíduo sai praticamente com doutorado, tá certo? Isso não é bom, por outro lado, isso não é bom. Mas também não é bom que o indivíduo, dentro de uma faculdade, que ele esteja interessado em fazer algum trabalho científico, ele encontre vários obstáculos, que ele não consiga chegar em contato com um estatístico, porque ele precisa de um orientador mais graduado para que ele consiga fazer um trabalho. Eu passei por isso. Eu tive que estudar estatística depois sozinho. Porque aí eu tive a ideia, eu fui colher os dados, eu coletei os dados, falei, bom, agora eu preciso de um estatístico. Cheguei lá na faculdade, não, mas você precisa de quem que está te orientando? Falei, não, ninguém. Não, mas você precisa de um orientador graúdo dessa lista aqui para prosseguir, para contratar um estatístico, para ter um estatístico. Não quero, vou estudar estatística sozinho, vou me virar. O cara não sabe o que eu estou fazendo, vai botar o nome dele lá? Não, eu me viro sozinho. Esse tipo de dificuldade não pode existir. Eu não posso ter a dificuldade de ter acesso aos prontuários, tanta burocracia, essa burocracia que emperra a questão de se fazer um trabalho científico. Isso dificulta na Santa Casa. A Santa Casa precisa ser um pouco mais ágil nesse sentido. Porque a moeda de troca no ambiente acadêmico é trabalho científico. Se um indivíduo, se uma instituição não produz cientificamente do ponto de vista acadêmico, ela vai ficar para trás, tá certo? A Santa Casa tem uma função social e assistencial enorme, mas ela tem um potencial para isso muito maior do que esse, que é um trabalho, o potencial científico, que é muito pouco explorado, ou ainda é muito pouco explorado. Tem um potencial para mais. Eu estou na Santa Casa desde 1987, então eu tenho mais tempo de vida dentro da Santa Casa do que fora da Santa Casa. Eu brinco que às vezes o carro vem sozinho para cá, e isso já aconteceu algumas vezes, né? Eu simplesmente perdi a noção do que eu estava fazendo, o carro veio para cá. Não é, hoje é sábado, eu não estou indo para a Santa Casa. Eu tenho a agradecer a formação que eu tive como pessoa, porque eu cheguei aqui com 17, 18 anos, estou com quase 50, então me formaram como médico,
me formaram como pessoa, né, como ser humano. Eu tenho a agradecer aos vários professores que eu tive. Eu coloquei aqui especificamente o professor Douglas, que foi da graduação, aquele que mais me marcou, mas eu tive também o professor Valdir Golim, do pronto-socorro, que me influenciou bastante e que hoje me vejo fazendo algumas coisas ou tomando algumas condutas e me perguntando o que o Dr. Valdir Golim faria nesse momento, como o Dr. Carlos Chiattoni, que foi meu orientador, meu instrutor dentro da hematologia. Da mesma forma, hoje a posição das mãos, a forma de raciocinar, a forma de pensar, o que o Dr. Chiattoni pensaria desse diagnóstico, nesse caso, e doutora Vânia Hungria, que são as 3 pessoas que eu mais depois da minha residência, que mais me influenciaram: Dr. Valdir Golim, Dr. Chiattoni e doutora Vânia Hungria. Então eu gostaria de, claro, cometendo a gafe de talvez ter esquecido uma enorme quantidade de pessoas que vieram ao redor, ou que vieram ao lado deles, mas essas 3 pessoas eu não poderia deixar de agradecer. E agradecer especificamente a Santa Casa de São Paulo por ter me tornado aquilo que eu sou hoje.